Turma, sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas ao workshop online sobre manejo da coluna no trauma. Eu sou Leonardo Clement, médico, e eu estou aqui na ilustre companhia desse grande mestre para mim, que é o enfermeiro Wesley Pinto, ele que é uma das grandes referências nos assuntos que nós vamos discutir aqui. Eu tive a oportunidade de conhecer o Wesley através das redes sociais inicialmente, acompanhá-lo através das suas publicações, sempre compartilhando artigo, um grande estudioso, uma pessoa que está sempre aí viajando pelo Brasil, ministrando treinamentos especificamente nessa área de restrição de movimento de coluna. E Wesley, existem aí muitas novidades que têm surgido, muitas discussões, às vezes até um pouco polêmico, talvez um pouco de uma cultura que esteja mudando no aspecto de o que fazer com esses pacientes vítimas de trauma no APH, como fazer a imobilização desses pacientes, será que a prancha rígida está em desuso, colar cervical, quais são as melhores maneiras de raciocinar e manejar esses pacientes. Então, Wesley, eu queria primeiramente te desejar aí as boas-vindas, te agradecer, pedir para você se apresentar aí para o pessoal e contextualizar um pouquinho a gente sobre o que está acontecendo no Brasil e no mundo em relação a esse tema que nós vamos discutir aqui no workshop. Perfeito. Em primeiro lugar, agradecer aí a oportunidade de estar aqui no IBRAP, um instituto que eu acompanhei por muito tempo e acompanho até hoje, assisto os vídeos, sou fã do Leonardo Clement e acabei virando amigo através das nossas discussões nas redes sociais, depois pessoalmente conhecendo no congresso aqui em Salvador, e que me trouxe muito orgulho esse convite de estar aqui discutindo sobre restrição de movimento da coluna. É um assunto novo no país, entre aspas, né? No Rio de Janeiro nós já estamos discutindo isso em algumas instituições há pelo menos 2 anos e meio ou mais, é o tempo que eu venho praticando também, e no resto do país está começando a ser discutido. A primeira palestra que eu ministrei sobre restrição de movimento da coluna ou sobre mobilização da coluna foi em 2017, no final de 2017, no congresso em Piauí. Então foi realmente um divisor de águas, muita gente ficou incomodada, veio me procurar, discutir sobre o assunto, querer saber sobre CAD, sobre colar cervical. E de lá para cá nós estamos provocando, é até bom já no workshop deixar o nosso objetivo nas redes sociais, que é provocar a pessoa sair do seu cômodo e pensar um pouco sobre esse assunto que está tão novo no país. Porém, não é um assunto tão novo no resto do mundo. Tem recomendações desde a década de 90, passando pelos anos 2000 e pesquisas chegando com mais força agora em 2015, 2014, 2016, com guidelines mais bem estruturados. O principal objetivo do nosso workshop vai ser compreender essa evolução histórica da restrição de movimento da coluna, compreender por que o termo restrição de movimento da coluna, né? Porque é um termo para gente novo. O que a gente sempre utilizou foi mobilização total da coluna vertebral. Também analisar o que tem de estado atual sobre esse assunto nas pesquisas científicas, fazer uma revisão dos principais guidelines e protocolos, tanto os internacionais quanto os nacionais que já estão sendo implantados, e discutir as barreiras, as dificuldades que nós estamos tendo em discutir esse assunto. E até para fazer uma visão geral aqui do que vai ser esse workshop, nesse vídeo 1, a gente vai falar sobre as referências bibliográficas, as evidências que existem no mundo e de onde surgem essas novas recomendações que têm causado, às vezes, novas recomendações, vamos colocar aqui entre aspas, porque nem todas elas são tão novas assim, mas muitas estão esquecidas, não é, no tempo e estão aí há muito mais tempo do que isso. Então a gente vai ver onde você pode encontrar essas recomendações. Vamos deixar aqui abaixo do vídeo os links para você poder baixar material, para você poder ler, para poder você assistir. Só tem uma coisa que eu considero ser uma coisa um pouco negativa nisso aí, é que a grande maioria, se não praticamente 100% disso aqui, são materiais que estão em inglês, que já é um limite para muitas pessoas que não tenham acesso ao idioma, à leitura. Até eu recomendo que a gente comece a treinar, porque realmente está tudo lá. Então é isso, a ideia é assim, no primeiro vídeo a gente vai falar sobre isso, no vídeo 2 a gente vai falar sobre os princípios de atendimento, de tomada de decisão. Okay. Então quais são os 3 critérios que existem, os principais, para você dizer, esse paciente eu vou aplicar um protocolo de restrição de movimento da coluna, esse paciente eu não vou aplicar. Ou seja, nem todo paciente vítima de trauma eu preciso restringir ou aplicar
algo de movimento de coluna, correto? Ok. Ou imobilizar totalmente, como a gente tinha esse conceito de mobilização total, que a gente vai discutir isso agora. Vamos estar discutindo também, isso. Então, vídeo 1, a ideia é falar sobre a literatura. Vídeo 2, sobre esses princípios para a gente aprender a raciocinar e não ficar decorando que é o tirante de tal cor aqui, dali, porque é importante saber o como fazer, mas se você não saber raciocinar e entender o porquê você está fazendo o que você está fazendo, é muito difícil você conseguir tomar a decisão correta, a melhor decisão para o paciente naquele momento. No vídeo 3, o objetivo vai ser falar justamente aí sobre as técnicas, algumas das técnicas mais conhecidas, como colar cervical, qual é a indicação, se usa, se não usa, prancha rígida, maca scoop, maca vácuo, autoestricação assistida, retirada zero grau. Vamos falar um pouco sobre esses conceitos aí para a gente ir se familiarizando e se conscientizando. Acredito que vai ter muito conteúdo nesse workshop. Eu gostaria de te agradecer por estar aqui conosco nesse momento que, sem dúvida, na minha visão, vai ser um momento de grande troca de conhecimentos. Tem a caixa de comentários aqui para você poder interagir e a gente vai poder fazer disso aqui um bate-bola aqui muito interessante. É importante que dos comentários pode surgir outros vídeos. Com certeza. Né? Então, isso aí é uma proposta que nós temos. Se tiver dúvidas aí que sejam temas de vídeos futuros, a gente vai provavelmente gravar esses vídeos, colocar em nosso canal. Nossa grande missão aqui é popularizar. Nosso objetivo aqui não é criar um protocolo, ditar a sua forma de se comportar diante de um paciente de trauma. Faça assim, não faça assim. Não é o objetivo daqui. Essa é a responsabilidade de cada serviço através dos seus protocolos internos. Exatamente. O nosso grande objetivo aqui é trazer essa conscientização, essa linha de raciocínio para que essa discussão que já começou no Brasil e está pegando força, chegue o mais rapidamente possível na maior quantidade de profissionais de APH, de urgência e emergência, para que progressivamente esses protocolos internos sejam criados, baseados nas evidências mais atuais, nas recomendações mais atuais, correto, Wesley? Exatamente, e deixar muito claro, eu gosto de sempre falar, quando estou falando em público, que a gente não está ensinando medicina, nem enfermagem, nem fisioterapia para ninguém. Nós estamos só colocando o que já está escrito de uma forma mais fácil de se absorver e raciocinar. E discutir alguns casos do nosso dia a dia, que nós já passamos e falar, olha, não faça isso que não dá certo. Então a ideia aqui é discutir com vocês, a participação de vocês vai ser fundamental. Então, Wesley, entrando aqui no assunto, eu, por exemplo, até te conhecer, já tinha ouvido falar até de algumas coisinhas que estão aqui escritas no quadro. Ok. Mas, muito sinceramente, a minha base de conhecimento maior e de muitos dos profissionais com os quais eu trabalho, não tenho nenhuma vergonha de falar isso, estava aqui. Que, para mim, já me trazia uma certa segurança em atuar, porque eu sempre achei os conteúdos do PHTLS realmente excelentes. Gostaria que você começasse falando um pouco sobre o PHTLS e depois, de forma resumida, para a gente passar aqui para quem está nos acompanhando, por onde você pode estudar trauma para começar a desenvolver esse entendimento, para começar a raciocinar criticamente, para começar a criar seu próprio entendimento do assunto. Inclusive, como eu te falei, os links vão estar aqui embaixo para você poder acessar muito desse material aqui. Então, primeiramente, Wesley, PHTLS. O que é o PHTLS? Suporte de vida, então, pré-hospitalar, né? Um curso, um protocolo criado para os profissionais de ambiente pré-hospitalar americano, foi criado principalmente no começo para o Corpo de Bombeiros de Chicago, né? E que depois foi evoluindo para todo o resto do mundo. O PHTLS hoje é um dos mais conhecidos, né? A gente tem que ter esse reconhecimento no mundo. No Brasil ele é predominante, é o que mais é utilizado, ou se não é utilizado como protocolo, os protocolos institucionais estão com base no PHTLS, então essa é uma das, às vezes, dificuldades de implantar um protocolo novo ou algum POP novo, porque se não saiu no PHTLS, as instituições ainda não absorvem como uma verdade absoluta. Isso aconteceu com a restrição de movimento da coluna, onde mesmo o PHTLS, desde 2016, circundando esse assunto nos seus livros, as pessoas ainda não liam o livro como um todo, ou não faziam o curso, e não se discutia bem esse assunto, né? Vale lembrar também que não é só a restrição de movimento da coluna que é novo, e que é polêmico, e que é pouco discutido no país, né? É bom, na área de trauma existem outras temáticas, como PCR traumática, e que com certeza vão ser assuntos que nós vamos abordar mais para frente. Já a restrição de movimento da coluna, o PHTLS na 8ª edição trouxe um fluxograma que, na minha visão,
foi um grande divisor de águas. Foi um fluxograma com base no Nexus, onde deixa bem mais claro. Só que esse fluxograma não é novo. Se você for analisar alguns artigos, eles apresentam esse mesmo fluxograma desde 2006. Então, isso mostra que nós estamos buscando pouco ou lendo poucas evidências que poderiam estar nos subsidiando uma tomada de decisão mais assertiva. É isso que eu ia te perguntar. Por que você acha que, apesar... Nós estamos aqui com o PHTLS 8ª edição e o PHTLS 9ª edição. Aqui, na página 300 do PHTLS 8ª edição, tem o fluxograma de manejo de coluna no trauma. Teve uma pequena atualização, nada muito importante em relação à 9ª edição. Tem alguma coisa aqui que mudou um pouquinho. Nós vamos falar. Vamos falar um pouquinho sobre isso. Mas por que será que, apesar de estar aqui descrito claramente essa recomendação, que parece ser uma nova recomendação porque as pessoas não faziam e não discutiam isso, porque de repente, apesar de estar tanto tempo aqui, isso está parecendo ser um assunto tão novo e tão estranho, a gente vai discutir exatamente do que é que se trata, né, isso, mas por que será que isso está parecendo algo tão esdrúxulo assim? Conversando com as pessoas, isso não é um machismo do Wesley só, mas conversando com muitos dos colegas que trabalham com a PH no Brasil, nós estamos chegando à conclusão que as pessoas, muitas das vezes, elas só acreditam naquilo que são ensinadas. E às vezes esse manejo da coluna vertebral, do jeito que está no livro, muitas das vezes não é ensinado nos cursos, né? Então é um assunto, o livro é um livro muito grosso, um livro complexo, se você for é um ótimo livro, é um livro complexo, com muita informação, e não dá para passar essas informações todas num curso de 2 dias. Se você for analisar, nenhum curso dá para fazer. Se você pegar o ACLS, não dá para passar tudo que é discutido no ACLS. Seria até antididático, né? Antididático, o aluno não teria exatamente. como assimilar, porque a gente sai do PHTLS em 2 dias transformado. Você entra sem prática, sem experiência em urgência, emergência e trauma, e você sai de um curso desse e fala assim, não, eu vou atender, mas é óbvio que ele não tem como entrar e esmiuçar cada detalhezinho do livro aqui. Nenhum curso. Então, o PHTLS, eu acredito que é discutido o que é melhor para o país. E esse assunto hoje está latente no país, né? Tanto que alguns fóruns importantes estão acontecendo nesse ano, nesse começo de ano no Brasil, através de sociedades, através de organizações não governamentais, organizações governamentais, envolvendo o INTA, envolvendo o PRE, para poder realmente discutir o que dá para absorver dessas novas recomendações no Brasil. Na minha visão, já colocando o que a gente vai discutir mais para frente, essas recomendações devem ser discutidas em fórum nacional, porém implementadas de acordo com o protocolo local de cada instituição, ou de cada município, ou de cada região, porque não dá para nivelar por baixo, onde tem serviços que tem a SCUP, tem a maca vácuo, tem médico na ponta, e aí você nivelar por baixo. Também não dá para nivelar por cima, porque nós temos um país onde tem locais que não tem nem técnico de enfermagem atuando com o pé hospitalar. Isso não quer dizer que eles estão certos. Eles estão errados e precisam mudar essa realidade. Pode ser que esses assuntos, como extensão de movimento da coluna, PCR traumática, hipotensão permissiva, esses assuntos sejam um start para a mudança do paradigma do pré-hospitalar no país. Eu vejo muito essa questão assim, de nosso APH, esse desafio é um desafio muito grande. Por isso que a gente traz essa ideia de adaptar a realidade brasileira, pelo menos contribuir para essa adaptação. O APH brasileiro é um APH muito recente, se você for comparar com o APH dos Estados Unidos, o APH da Grã-Bretanha, o APH da França. É um APH que está em construção, que está em amadurecimento. Então esse processo de transição, ele é perfeitamente natural. Mas ao mesmo tempo, nós temos um APH aqui que é muito diferente de um APH americano, de um APH francês, de um APH sul-africano, de um APH japonês, é completamente diferente. Nós temos um modelo único de funcionamento, muito mais heterogêneo do que esses países que eu mencionei, e conseguir aplicar uma recomendação que está aqui, que foi descrita para um sistema que não é o nosso, necessita uma sabedoria, uma maturidade, que é isso que nós estamos buscando fazer através dessa discussão em diversas esferas, é amadurecer essa consciência coletiva para que a gente consiga chegar nas escolhas mais sábias de como transformar isso nas melhores condutas, nas melhores práticas
para a nossa realidade brasileira, para as nossas realidades brasileiras que são muito heterogêneas. Exatamente. E às vezes foi até essa evolução que foi natural mesmo. Por que o PHTLS já discutia esse assunto e não discutia aqui no Brasil? Porque às vezes não estava tão maduro isso no resto do mundo inteiro. E foi amadurecendo com o tempo e hoje já está latente, não tem mais como voltar atrás. Tem que ser discutido. Tanto que está sendo discutido em outros fóruns. Ter maturidade para poder realmente tomar a melhor decisão com base em discussão intra-hospitalar, pré-hospitalar, Corpo de Bombeiros, SAMU, serviços pré-hospitalar que não são nem do Corpo de Bombeiros nem do SAMU, mas que participam ativamente, como as rodovias, as concessionárias. Fundamental essa transdisciplinaridade. Essa transdisciplinaridade para poder ver o que vai ser melhor para aquela região. Tem alguns detalhes muito importantes, por exemplo, tem estados que têm auxiliar de enfermagem nas ambulâncias do SAMU. E tem estado que não tem auxiliar de enfermagem na ambulância do SAMU. Então, o auxiliar de enfermagem está preparado para fazer a tomada de decisão de exame físico. Ele pode fazer o Glasgow, não pode fazer a avaliação do déficit neurológico, ele pode fazer e tomar alguma decisão. Existem serviços que são regulados por médico, né, como o SAMU. Então a decisão vai ser compartilhada, a responsabilidade maior é do médico da regulação. O médico da regulação está preparado, ele faz treinamentos disso, ele faz treinamento junto com a equipe da ponta, eles têm feedback durante esse treinamento se está regulando da maneira correta ou não. Isso tudo vai ter que evoluir junto com as novas evidências. Assim como o INTA está preparado para receber esse doente sem colar cervical, sem prancha muitas das vezes, na maca simples. Como é que vai passar para a maca do raio-x? Passar para a maca do raio-x é a melhor opção? São tantas perguntas. Nesse workshop aí, tentar... A ideia é a gente justamente abordar um pouquinho de cada tudo coisa. isso aí que Wesley tem mencionado. Falamos um pouco aqui sobre o PHTLS. E Wesley, fala para mim agora um pouco sobre o ITLS, o que é que se trata, talvez muita gente não conheça. Aproveita para fazer uma comparação entre PHTLS e ITLS para a gente entender, né, quais são talvez as diferenças, as semelhanças. Ok, o ITLS é o suporte de vida em trauma internacional, foi criado na Pensilvânia também, é dos Estados Unidos. Ele foi migrado do BTLS, o antigo BTLS, que muitos de nós fomos treinados há um tempo atrás, e aí acabou migrando para o ITLS. Não há muito segredo, se você for lá, a gente vai deixar um link aqui também do site do ITLS, se você for lá, existe a história toda do IT, como comparar o ITLS com o PHTLS. Os americanos mesmos não discutem de forma tão agressiva como a gente vê às vezes os colegas brasileiros discutindo marcas de forma como se fosse time de futebol, né? Nós aqui no Brasil nós somos muito emotivos. O profissional da América do Sul é mais emotivo do que às vezes racional, e a gente discute como se fosse um time de futebol, uma política, defendendo uma bandeira. Então eu já fiz os dois cursos, sou indicado para instrutor dos dois cursos. Pouco tempo atrás fiz o curso de instrutor do PH. Gosto de misturar os dois nas minhas aulas, porque tem coisas que o ITLS aborda não melhor, mas diferente, e tem coisas que o PHTLS aborda também não melhor, mas diferente. As nomenclaturas que são um pouco diferentes. O ITLS trabalha muito com exame inicial, exame rápido, exame detalhado, exame de reavaliação ou a caminho, né? Coisa que o PHTLS trabalha com avaliação primária e avaliação secundária. Então, o exame inicial e o exame rápido seria a avaliação primária do PHTLS. Então, é basicamente isso. O IT ele tem uma sistemática um pouco mais simples para o profissional que não é especificamente da saúde. Tem um outro detalhe importante, que o IT tem o ITLS básico e o avançado. O PHTLS já está todo mundo junto, né? Então, isso não sei nem se é vantagem ou desvantagem, mas é uma diferença, né? Nós não estamos aqui para dizer o que é vantagem e desvantagem, sempre para mostrar as diferenças. Uma dúvida, o ITLS, eu nunca fiz o ITLS, não conheço, como Wesley. O ITLS básico e avançado seria algo parecido com o PHTLS e ATLS, uma mais para pré-hospitalar, uma mais para intra-hospitalar ou não? O ITLS básico, a diferença do básico para o avançado aqui no Brasil é os profissionais. O avançado médico e enfermeiro e o básico técnico de enfermagem, bombeiro militar. O básico. O básico. E aí, assim, existem
princípios e preferências, inclusive, se eu não me engano, numa conversa que eu já tive com você. É um capítulo que é até abordado de uma forma mais enfática no PHTLS. Então, princípios e preferências que, até fazendo um resumo, porque é importante para a gente entender isso aqui, todos esses protocolos que a gente vai estar discutindo um pouquinho aqui, todos eles se baseiam exatamente nos mesmos princípios. Sim. Os princípios são imutáveis, não mudam com o tempo. Por exemplo, ninguém vai discordar que uma hemorragia precisa ser contida, mas como você vai conter essa hemorragia é uma preferência que pode mudar, depender, inclusive foi uma atualização do PHTLS nona edição, existem 5 critérios para a gente determinar se uma preferência vai mudar respeitando aquele mesmo princípio. Então, como eu vou conter essa hemorragia? Pode ser um torniquete, pode ser uma compressão local, pode ser um agente hemostático, pode ser uma sutura hemostática, pode ser de diversas formas. Então, tem 5 elementos que determinam. Antigamente, o PHTLS trazia 4 e nessa nona edição ele acrescentou um 5º elemento. Então, quais são esses 5 elementos aí, Wesley, que podem determinar uma preferência, em que, inclusive, algumas preferências acabam mudando aqui por esse motivo? É importante lembrar que o princípio é não causar mais dano. O principal foco é fazer com que a vítima sobreviva, só que a gente pode mudar a preferência ou a prioridade de acordo com algumas questões. A condição existente do doente é uma prioridade. Por isso a importância de avaliar o paciente. Avaliar o doente, por exemplo, uma vítima instável, pode ser que você tenha tomado a decisão de usar mínima restrição de movimento da coluna. Para ganhar tempo? Para ganhar tempo, é uma prioridade. A situação existente, porque a gente discute muito que no trauma penetrante não se faz restrição de movimento da coluna. A gente vai falar sobre isso, né? Foi uma das mudanças aí nos últimos anos. Mas aqui no Brasil a gente pode ter um trauma penetrante, num declive, onde eu vou precisar colocar ele às vezes numa prancha para poder tirar ele de lá. Resgate. Isso não quer dizer que ele vai ser transportado na prancha. Perfeito, bom exemplo. Então é uma prioridade também que, senão as pessoas colocou o trauma penetrante na prancha, está totalmente errado, perdeu o tempo. Não, tem que ver onde esse trauma penetrante estava, como era para tirar ele daquele local. Então isso me veio também uma situação aqui até clássica, né, de um acidente, por exemplo, com fios de alta tensão ali na cena, uma cena que não é segura, tem um paciente ali dentro do carro que pode até estar instável, mas você já não vai fazer uma abordagem tão rápida, porque a situação determina que aquele atendimento vai ser diferente. Então, a situação realmente pode mudar a preferência. Com risco de incêndio, isso outras. muda, né? A base de conhecimento do socorrista ou do profissional que está atendendo, isso faz toda a diferença. E é para isso que nós estamos aqui, discutindo em workshop, fazendo curso, apresentando o assunto em congressos, fomentando os colegas médicos e enfermeiros a discutirem isso em fóruns, para o máximo de pessoas terem condição de tomar essa decisão. Se ele não tiver conhecimento, ele se limita à condição de restringir, como foi por muitos anos, embalar todo mundo e correr com a vítima até que um profissional com um conhecimento um pouco mais avançado tome essa decisão por ele. E a gente vai até aprofundar um pouco mais esse tema de qualificação do profissional, dependendo da formação dele. Às vezes um médico, vários médicos podem ter níveis de qualificação diferente, entre enfermeiros, entre classes, e a gente vai discutir isso muito amanhã no próximo vídeo, na tomada de decisão de mobilizar, qual critério utilizar. A gente vai ver que são 3 critérios principais, que a depender de quem é esse profissional, isso pode até mudar de um para o outro. A gente vai aprofundar muito essa discussão no próximo vídeo. Equipamentos disponíveis, né? Sim. Eu, por exemplo, no meu serviço, eu estou me desfrutando de muitos equipamentos, por sorte ou por condições do serviço. Eu tenho scoop, tenho maca vácuo, eu tenho pancha curta, eu tenho pancha longa, eu tenho maca sketch, eu tenho maca cesto. Então dá para tomar decisões com base em equipamentos, mas isso não pode ser um dificultador para você tomar uma decisão mais assertiva. Eu não tenho pancha maca vácuo. Quer dizer que eu não vou poder atender o paciente? Eu não vou poder dar conforto a esse doente num transporte longo. Ou seja, respeitar o princípio. O princípio é trazer conforto para ele no transporte. Perfeito. O transporte seguro com conforto. Com conforto. Eu tenho maca vácuo? Não. Então pode ser uma maca simples, que é a maca retrátil da ambulância. Ok? Perfeito. E esse é um tema que a gente vai discutir bem também no vídeo 3. No vídeo 3, exatamente. No vídeo 3 a gente vai entrar bastante nessas preferências de restrição. E o 5º critério, que você fez um vídeo há pouco tempo atrás maravilhoso, que foi realmente providencial, é trazendo o critério do protocolo local. Nos Estados Unidos isso já está muito bem estabelecido, vários estados trabalham diferente, porque eles chegaram a um consenso
com base no nível de conhecimento, com base no equipamento que eles têm, com base na discussão entre as instituições, e eles chegaram a um consenso. Em outros estados, não. Eu acredito que é a melhor forma que o Brasil vai poder evoluir, né? Não esperar um consenso que vai atender do Rio Grande do Norte até o Rio Grande do Sul. Impossível chegar nisso. Eu acredito que essa busca por esse consenso faz com que a gente fique muito limitado há muitos anos. E às vezes tenta se adaptar a uma recomendação que não dá para a gente fazer em nosso serviço. Também, alguns serviços. E aí você realmente... Então eu acho que a saída é essa. Já está sendo discutido, São Paulo já está implantando também uma forma diferente. Lá tem um colega médico de Bragança, que também é um corajoso sobre o assunto, estudioso, estudou muito, viajou, conheceu vários países e implantou de um jeito diferente do Rio de Janeiro, que tem um outro médico lá também muito estudioso que implantou. Então não quer dizer que é melhor ou pior, são preferências que, com base no que ele tem de profissionais, de equipamento, foi a melhor opção. Então eu sugiro aos colegas que estão discutindo isso em formato de fórum que seja levado isso muito a sério, o protocolo local. ESS talvez seja um dos assuntos mais importantes, não só desse workshop, como do contexto no qual nós vivemos no Brasil hoje. Exatamente. Pode parecer uma coisa lógica, não, o protocolo local vai fazer mudar a preferência. Pode parecer algo lógico, mas não é. Não é. Muita gente acha que eu preciso de um protocolo supremo internacional para guiar as minhas condutas. Infelizmente, nem todo serviço tem protocolo interno. Deveria existir, idealmente, um protocolo interno que pode ser muito parecido, pode ser igual. Pode ser igual. Igual a um protocolo como, por exemplo, que o PHTLS recomenda, o ITLS recomenda. Você pode pegar alguns temas e ser idênticos se você tiver condição de fazer isso dessa forma. Se achar que aquele é o melhor. Se achar que como você pode internamente ter vários protocolos a depender, porque você tem unidade básica, você tem unidade avançada, você tem unidade intermediária, você pode ter protocolos diferentes para situações diferentes. Então é muito importante essa questão de saber assim, olha, não tem como uma pessoa dar as respostas para todos os serviços e todos os profissionais. Exatamente. O que a gente tem como fazer é incentivar, mostrar os caminhos, mostrar as possibilidades, mostrar como raciocinar para que a partir daí cada serviço levante essa discussão, como isso já está acontecendo, e o Wesley tem sido um grande incentivador disso, para que a gente consiga criar os protocolos adaptados às realidades locais que mais atendam à demanda da população, enfim. Eu costumo até dizer, Léo, que às vezes eu vou dar algum treinamento, alguma palestra, e as pessoas, pô, legal, agora você me deu essa informação, e como é que eu coloco em prática? Isso já não é mais um problema meu. Meu problema é te dar o conhecimento, a informação, ou te dar o caminho aonde buscar a informação. Agora vocês se reúnem, a região, o estado, e discutem como vai ser melhor. Um assunto que eu falo muito, Wesley, é que toda empresa ela tem uma organização piramidal em 3 partes. Né? Existe aqui embaixo a parte operacional, que é a mão de obra mesmo, é quem vai colocar a mão na massa, né? Okay. Que é o funcionário ali da linha de frente da empresa. Qualquer organização, isso também, serviço de saúde, até em nossa própria vida tem isso. Depois aqui existe o nível executivo. Executivos são os gerentes, são as pessoas responsáveis por pegar essa informação que veio daqui de cima, já eu digo que nível é esse, e fazer com que essas pessoas executem. E aqui em cima existe o nível estratégico, é a visão, é o princípio, qual é o caminho, qual é o rumo. O comandante de um navio ele vai dizer, ó, vamos por aqui, mas não necessariamente é ele que vai fazer o navio avançar. Existem vários outros níveis aqui de pessoas, hierarquicamente, que vão estar fazendo atividades. Então, com o Wesley, quando ele diz, olha, depois como você vai implementar, é porque cada serviço ele vai ter um operacional diferente, até uma mão de obra, uma força de trabalho para implementar. Agora, essa discussão que nós estamos tendo aqui, nesse workshop, que talvez seja a discussão mais fundamental, que a gente deveria ter mais no dia a dia, às vezes parar de focar tanto no operacional, na técnica, que é o vídeo 3 aqui. O vídeo 3 ele vai falar sobre o operacional, sobre o como, não que ele não seja importante, óbvio que nenhuma empresa vive sem operacional, nenhum atendimento acontece sem um como fazer, sem um procedimento, sem a preferência, mas não adianta a gente partir para essa discussão se a gente não estiver bem aqui, ó, se a gente não tiver bem entendido a nível estratégico, que é o que a gente está fazendo aqui, o que é que o Wesley fala, eu vou para um treinamento, eu vou dar um desenho estratégico, um escopo, onde depois você vai ver como você vai implementar isso. Exatamente. E agora, Wesley, de forma resumida, eu queria que você contextualizasse a gente sobre esse mundo aqui de conhecimentos, de recomendações, de protocolos. Faz
um sobrevoo aqui para a gente entender um pouquinho quais são tantas evidências aí, tantas fontes diferentes. Eu acho importante também, Leonardo, demonstrar para o nosso público, os colegas, que nós somos igual a eles. Tivemos essas mesmas ansiedades. Nos últimos meses, muita gente me procurando nas redes, uns batendo, outros elogiando. Mas lembrar que nós tivemos essas ansiedades também. Quando eu conheci o Leonardo, ele estava focado muito no PHTLS, né? E eu lembro dele falando, tá, mas o PHTLS do CAD, lembra? Mas tem o CAD, não, mas o CAD em outros estudos já não é mais indicado. Mas me manda um estudo. A diferença é que você sempre foi curioso, com um apetite muito grande em busca do conhecimento. E sem preconceito, principalmente. E sem preconceito, com a cabeça aberta. Então, semanalmente a gente discutia sobre esse assunto. Eu abri a cabeça para a restrição de movimento da coluna em 2014. 2014 para 2015, quando eu fiz meu primeiro curso do ATCN, que é Advanced Trauma Care for Nurse, que é uma versão do ATLS para enfermeiros. E eu ouvi de um instrutor que a prancha rígida deveria, no máximo, ficar em 2 horas. Aquilo me incomodou ao tempo de eu chegar em casa e conversar, ruminar isso com a minha esposa. E falar, nossa, eu tô discutindo com as pessoas no hospital e a prancha não pode ficar mais que 2 horas, então tem que sair mesmo. Então, aquilo que o médico fazia o exame lá e tirava a prancha, tá certo. E aí minha esposa... E você se incomodava com isso? Me incomodava com isso. Como é que o médico está tirando da prancha um trabalho que eu tive? Esse era o meu dogma. Quem trabalha com a PH nunca passou por isso? Esse era o meu dogma principal. Todo mundo teve dogma, né? Então, assim, o meu dogma principal com restrição de movimento da coluna era, eu tive um trabalho imenso de restringir o doente. Na época, né, a gente falava restringir, imobilizar, preparei tudo bonitinho, chegava no hospital, o médico fazia 2, 3 exames ali, tirava colar e mandava tirar da prancha. Aquilo me deixava louco. E hoje eu vejo isso com muito bons olhos, porque busquei conhecimento. Na verdade, hoje você deve ver o contrário, né? Você deve chegar sem a prancha e o médico vai reclamar porque estava sem. Ou você quer que tire logo e aí fica mais tempo lá, né? Graças a Deus, assim, no hospital, na região que eu trabalho, os médicos do INTA Hospital é uma região muito pequena, então é mais fácil, né? Então, eu gosto de falar isso porque parece que lá é tudo certinho. Não é que é certinho, é porque é uma região pequena. A comunicação é mais fácil. A comunicação é mais fácil e o volume de doente é menor, então dá para fazer e eu tenho uma boa aceitação entre os colegas médicos e enfermeiros. Mas isso foi um dos meus dogmas, né? Então é bom a gente lembrar que esses dogmas nos perseguem. Você teve dogma? Não, eu vou até te corrigir, Porque, Wesley, você falou aqui que nós também já passamos por isso, que muitas pessoas estão passando agora, dessa quebra de paradigmas, etc. Eu vou te corrigir. Você já passou por isso, eu estou passando por isso. Para mim está sendo uma fora de zona de conforto, para mim é tudo muito novo. Eu tenho essa característica de quando eu vejo algo novo, eu me agarro, vou atrás. Realmente eu não tenho um preconceito com o conhecimento. Mas que para mim, isso, na minha prática diária, eu ainda não aplico, inclusive, isso, até porque no serviço que eu trabalho, nenhuma scope eu tenho, nenhuma macavaca eu tenho. Mas eu já estou me preparando mentalmente, preparando o meu subconsciente para quando eu tiver condição de fazer isso, que eu faça com convicção, com a segurança. Então, o primeiro passo é buscar esse conhecimento, estudar, pegar essas fontes de literatura, estudar, o Wesley me mandou muitos desses artigos, a gente vai deixar aqui alguns materiais para você poder dar uma folheada. Não é para você ler o artigo inteiro linha por linha, mas ler lá o resumo da conclusão, ler a conclusão, ler um pouco dos resultados, ver as tabelas, para a gente começar a se acostumar que isso tudo aqui é baseado em evidências. Exatamente. Então, dogmas como esse, eu não só tive, como eu ainda tenho e estou buscando sempre, né, evoluir nesse sentido. Exatamente. Esses dogmas, eles perseguem todo mundo. Até hoje, hoje a gente passou pelo menos umas 5 horas conversando antes de gravar os vídeos. Era pra gente ter começado a gravar os vídeos, já tem umas 5 horas. Uns 5 horas atrás. Mas foi muito bom. Eu devia ter gravado toda aquela conversa. Gravado o making-off, E aí, discutimos muito desses dogmas. Por exemplo, toda vítima de trauma de cabeça subentende que tem trauma vertebromedular até que se prove o contrário. Aprendemos isso, ensinamos isso por muitos anos. Né? Com base em quê? Em mecanismo do trauma. Antes era só mecanismo do trauma que determinava se imobilizar ou não. Mas voltando então às novas evidências, novas, entre aspas, né? Eu gosto de usar essas aspas porque, por exemplo, o PHTLS, como a gente disse, ele já recomenda ou apresenta um modelo de fluxograma de gestão de movimento da coluna desde 2006. Tá? Então não é tão novo assim. O ITLS, desde a sua 7ª edição, já está indo para a 9ª edição,
Desde a sua 7ª edição, ele já tem um fluxograma que já diz se deve restringir ou não em algumas situações. E no curso do suporte trauma APH, nós vamos apresentar esse fluxograma. O ATLS da 10ª edição, na 9ª, ele já vem dizendo se é para tirar ou não da prancha. E na 10ª edição ele apresenta o Nexus e o CCR. Que ainda não existe em português. Não existe em português, ainda não é divulgado, então, mas provavelmente esse ano já deve ser traduzido. O Nexus é um protocolo, é um estudo de utilização de raio-x no departamento de emergência. Essa publicado é a em que ano? 1991. Olha só. Né? Que é hoje o que o PHTLS recomenda e muita gente não faz ideia. Em 91 já tinha um estudo, já estava sendo feito um estudo retrospectivo para poder buscar quem realmente tinha necessidade de utilizar o raio-x na chegada da emergência, né? E esse é um dilema ainda nosso no Brasil. Isso às vezes pode estar muito bem resolvido lá fora. Aqui no Brasil, só criando um parênteses, isso ainda é um dilema muito grande. Muitos estados que eu tenho viajado, pessoal, não, mas e o protocolo de trauma, que é raio-x de cabeça, pescoço, tórax, abdômen, pelve, joelho, dedinho do pé, trauma, tem que fazer raio-x de tudo. Série trauma. Aqui vocês chamam de série trauma. Então lá no Rio, protocolo de trauma. Em São Paulo eu ouvi muito pessoal falando paciente protocolizado. Isso quer dizer que o cara está na prancha com acesso venoso, com colar cervical, e no hospital tem que fazer o raio-x de tudo. Isso sai caro, os americanos estudaram, não foram por acaso, porque realmente sai caro, expõe o doente à radiação às vezes desnecessária, e muitos dos doentes instáveis voltavam muito mal da radiografia, ou da tomografia principalmente, ou morriam no caminho. Então, esses são os malefícios de te fazer raio-x sem um critério. Então, o Nexus ele foi uma pesquisa onde mostrou mais de 90% dos doentes não precisavam daquela quantidade de raio-x, então foi bem pesado o resultado, e aí eles tomaram a decisão em criar critérios para fazer a radiografia do paciente. Critérios simples. Simples, 5 critérios. Né? A gente vai discutir isso aí com calma lá na frente, porque senão, para a gente não encher muito o conteúdo aqui e acabar atrapalhando, eu quero trazer isso de forma bem organizada. Então, basicamente, o Nexus inicialmente foi criado, a gente vai discutir isso, para a decisão de raio-x ou não. Se eu não faço o raio-x, então não tem por que manter o colar cervical, teoricamente. Antigamente era assim, então eu pude fazer uma transposição desse critério até para o APH. Exatamente. A gente entra em detalhes mais no próximo vídeo. O CCR, que também, nós chamamos de CCR, mas deveria ser o CCR. Qual ano? 2001. 2001 foi o começo do estudo, logo 10 anos depois. E aí o CCSR, né, que é o Hull Spinal Cervical canadense, né? C-Spine, né? C-Spine canadense. C-Spine Rules. Ele vem acrescentar alguns critérios que o Nexus não tinha. Né? Eles entenderam que faltavam critérios para ficar mais abrangente a tomada de decisão. E acrescentam, no mínimo, 3 critérios, que nós vamos falar depois. O guideline norueguês foi na final de 2016. Foi 2016 ou 2017? 2016/2017. Um guideline muito bom, recente, um estudo recente, um estudo muito bem descritivo, onde o pessoal da faculdade de APH lá, né, o pessoal da Universidade de APH criaram esse guideline e apresentaram para o serviço de emergência pré-hospitalar. E que também é um guideline que acaba utilizando o Nexus como também. Base. Isso aí vai ser interessante a gente discutir amanhã, porque, né, eu digo amanhã, mas é no próximo vídeo, provavelmente não vai ser amanhã, mas vai estar aqui na página a data desse próximo vídeo, mas discutir por que essa preferência, de repente, por um critério mais o Nexus, o CCR. Isso aí a gente vai deixar, vai ser um vídeo muito, muito interessante, que você não pode perder, que é esse vídeo 2 do workshop. É importante que a gente deixou aqui no quadro, em vermelho, os critérios que são base das recomendações, né? Então, as recomendações ou usam o Nexus, ou usam o CCR, ou misturam os dois, né? No caso do Marshall, que é o mais próximo de ter misturado os dois. O Marshall é mais recente. É um guideline alemão, também em 2017. 2017, que traz um pouco, né, de uma mistura do Nexus e do CCR. Exatamente. Então esses são os 3 critérios que a gente vai discutir no vídeo 2. O Nexus, CCR, que é o Canadian C-Spine Rules, e o Marshall, que a gente vai ver como é que cada um raciocina para a gente poder tomar essa decisão. E aí teve as recomendações americanas ano passado, em agosto do ano passado, agosto de 2018, mas essas recomendações elas só vieram reforçar
as recomendações que foram dadas em 2013. Foi meio que um lembrete, né? Um lembrete, né? Ou um reforço, já que está todo mundo discutindo de novo esse assunto, vamos reforçar. Bem resumido, né? E acrescentou uma coisinha ou outra, foi publicada na Pre-Hospital Care, né? Nos cuidados pré-hospitalar na revista. E ela tem um reforço da certificação ou da recomendação da ANAENSP, do Colégio Americano de Trauma, de Cirurgiões e de Trauma, e do Colégio da Associação Americana de Médicos Emergencistas. Então são 3 associações de peso que realmente decidem as coisas sobre trauma e emergência nos Estados Unidos, dizendo as novas recomendações, ou recomendando essas diretrizes chamadas de novas. As recomendações da África do Sul, que usam muito as recomendações do Reino Unido também, que se difere alguma coisa da recomendação norueguesa e do americana, em alguns pontos. Ela explica melhor como orientar o doente, deixa um pouco mais claro o uso da scoop ao invés do rolamento 90 graus. Isso a gente vai falar melhor no vídeo 2, né? Mas são recomendações muito interessantes. Vamos deixar o link aqui no vídeo, pessoal. Vamos deixar aqui embaixo para o pessoal poder acessar. Dar uma lida com calma. E o guideline alemão, onde ele criou um mnemônico chamado Marshall, que é o que eu uso no meu serviço, por exemplo. É o que eu treino as pessoas que treinam comigo. Eu acho ele um pouco mais completo, porque mistura o CCR e o Nexus. E usa, o mais interessante do Marshall é que ele usa a estrutura do ABCDE, que é a estrutura que nós usamos muito para fazer o exame físico do trauma. Muito bacana. Você vê que isso aqui pode até assustar um pouco, né? Olha, nossa, são tantos conteúdos. Será que eu tenho que saber de cor todos esses aqui? Não, a ideia não é essa. Assim como para você aprender o suporte básico de vida, uma reanimação cardiopulmonar, uma CLS, a gente conhece a American Heart Association, mas existe o European Resuscitation Council, existe o protocolo asiático lá no Japão, existe o sul-africano, existe o da Austrália com Nova Zelândia. Então, existem diversas fontes que é interessante você começar a saber que existem isso, porque claro que você tem que focar primeiro em naquele que talvez tem mais a ver com o seu local, com onde você, com as pessoas que estão ali, com o seu serviço, você vai aprender E quando você souber você começa a estudar os outros, que você percebe que algumas preferências acabam mudando, você abre sua mente e até amplia a sua maneira de raciocinar diante de uma situação, lhe dá uma compreensão maior. Você começa a se perguntar, poxa, por que será que ele recomendou assim e ele recomendou assim? E você às vezes para de brigar com certos colegas, às vezes por um detalhe de preferência, onde muitas vezes os dois estão certos. Quando a gente vai olhar, por exemplo, uma manobra de desobstrução das vias aéreas, o American Heart vai estar recomendando fazer as compressões abdominais, enquanto o europeu vai recomendar fazer as tapotagens e alternar com as compressões abdominais. Você fala, nossa, tapotagem? Achei que era só em bebê. Não é assim. Está lá na literatura. Então, nosso objetivo é mostrar... E há muito tempo. E inclusive o sul-africano, se eu não me engano, ou se é o australiano, ele nem recomenda, ele já recomenda fazer compressões torácicas até como se faz na gestante, no obeso. Então tem várias coisinhas aí. Então a ideia de trazer isso aqui é para dizer, olha, essa discussão que está fervendo no Brasil, latente, importante, não é uma coisa que surgiu ontem, nem antes de ontem, é uma coisa que já tem muito tempo, que muitas vezes através de crenças e de cursos e de repetir a informação, às vezes, que a gente vai passando de um para o outro, a gente leva aquilo como uma verdade absoluta e insubstituível, às vezes a gente quer transformar uma preferência em princípio, exatamente, não é? E que não é, preferência é preferência. Quando alguma preferência já foi demonstrada por um ensaio clínico randomizado, duplo cego, ser muito melhor do que todas as outras preferências, sem dúvida essa preferência vai acabar triunfando, mas muitas vezes não existe uma diferença tão grande entre as preferências assim no nível de benefício, e isso abre a possibilidade de adaptar para uma situação, para um serviço. Então, olha só, tudo isso aqui você pode consultar, fala daquilo que nós vamos estar abordando aqui nesse workshop, de todas essas discussões que estão acontecendo aí no Brasil. Perfeito. Então, turma, vídeo 1, o objetivo foi esse. Deixa aqui um comentário, tem uma caixa de comentários, pode tirar dúvida. Essas dúvidas podem gerar vídeos depois para o nosso YouTube, algumas a gente já pode responder aí digitando mesmo. Pode acrescentar informação. Principalmente, muito importante. Pode acrescentar alguma coisa que ficou oprimido aqui e que você já leu ou outro estudo, pode acrescentar, nos trazer esse estudo também, né? Exatamente, coloca aí a fonte, o link, alguma informação que você já teve, e de repente você tem uma fonte que fala alguma coisa diferente, traz aí, porque isso aí vai virar um fórum aqui embaixo, que sem dúvida vai ser muito rico para todo mundo. Se possível também,
pega o link desse vídeo aí, manda para algum colega para poder fomentar essa discussão no seu serviço, convida as outras pessoas para assistirem e no próximo vídeo a gente vai focar então em discutir esses 3 assuntos aqui, ó, Nexus, CCR, Marshall, critérios para indicação de restrição de movimento da coluna no trauma, para a gente entender de fato quando a gente tem que fazer a restrição, quando a gente não tem que fazer, e depois no vídeo 3 a gente vai ver um pouco do como fazer, correto, Wesley? Exatamente. Um grande abraço, a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, Abraço. tchau.